A paz do Senhor, meus queridos amados, mais uma vez estamos no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o teu coração. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Jó, como é decorrente desses dias nós estarmos estudando. Já estaremos estudando hoje a lição de número 7, que tem por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, a teologia de Bildade, um dos amigos de Jó, um dos 3 amigos de Jó, se há sofrimento, há também pecado oculto. Então, essa é a teologia de um dos amigos de Jó. Vamos até estudar sobre esse assunto hoje. Na nossa lição de hoje, vamos já estarmos dando continuidade, porque é uma lição muito extensa, então vamos assim estarmos estudando conforme assim o Espírito de Deus for nos auxiliando. Aleluias. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Então, o pecado, esse é o primeiro subtópico da nossa lição, é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Ele se divide aqui em 3, que é Deus é justo e reto, segundo, uma compreensão limitada da natureza de Deus, e terceiro, a imperfeição humana. Então, esses 3 pontos aqui nós estaremos assim sistematizando. Deus é justo. A teologia de Bildade possui semelhança com a do seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, as dos maus e as dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó capítulo 8, versículo 5. Então, Deus é justo e reto. Então, nós vemos na teologia de Bildade aqui algo interessante, que possui semelhanças com a do seu amigo Elifaz, onde diz que, segundo o amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas. Ou seja, na teologia de Bildade, ele acreditava que ali Jó não poderia ser justificado pelas suas ações, porque havia pecado oculto, havia pecado escondido na vida do patriarca ou na vida da sua família. Essa era uma das crenças ali de um dos 3 amigos, que era por nome Bildade. E aí nós vemos esse artefato, isso é interessante nós observarmos, que Deus é justo e reto. Então, Deus é justo e reto. E na teologia que ele está aqui prenunciando, ou seja, de Bildade, pode ser classificado em 2 esferas, a dos maus e a dos bons. Ou seja, na crença dele, Jó estava recebendo uma punição de Deus por algum pecado oculto que estava na vida dele ou na vida da sua família. No ponto de vista de Bildade, ele acreditava que os filhos dele eram maus, mas na realidade a Bíblia não dá nenhuma ênfase para isso, que a família de Jó se embriagava, que bebia. Não existe nenhum ponto desse aí, a Bíblia não revela, porque nós vemos que Jó se reunia, a família se reunia para celebrar. Então é algo interessante, é algo na vida de Jó. Então os seus filhos seguiram bem ali os ensinamentos do patriarca Jó. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto.
Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, algo interessante aqui no texto, onde Bildade traz essa palavra para o patriarca. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Ou seja, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano. Ou seja, pelo esforço humano o homem é absorvido. Então é um ponto totalmente que tem meia verdade, não é uma verdade completa. É claro que tudo, muitas das coisas vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa dedicação, com toda certeza, mas não que tudo vai ser resolvido pelo nosso esforço, não. Dependemos da graça incondicional de Deus. É claro que nós somos dependentes dessa graça. Sem a graça de Deus, não somos nada, não podemos nada, porque é o favor imerecido de Deus para conosco, para com a nossa vida. Então, nós vemos aqui uma teologia que tem um ponto de verdade, um pouco de verdade, vamos dizer 50% de verdade, não é uma verdade inteira. Então, depende do esforço humano, sim, mas também a graça de Deus, com toda certeza. Então, algo interessante. Terceiro, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como justificaria o homem para com Deus? Uma pergunta. Como se justificaria um homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habitará e aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. A linguagem poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para que Jó, a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Então, nesse ponto de vista, nós vemos aqui a imperfeição humana. Jó reconhece a sua imperfeição, reconhece que é pecador. A questão é que Jó não assume ali a situação dele, que ele está vivendo por causa do pecado, porque Jó não cometeu pecado nenhum, nenhuma falha para que viesse aquele momento de sofrimento na vida dele. Então era uma provação de Deus na vida de Jó. Não era como Elifaz pensava, não era como Bildade pensava, que ele acreditava que havia um pecado oculto na vida ou na família de Jó, e Jó estava pagando pelo aquilo que ele fez, e não era dessa forma. E aí Jó, nós vemos algo interessante, que Jó sobressai no seu pensamento, porque a fé de Jó vai prevalecendo cada momento. Segundo, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Segundo, subversão da ordem moral. Terceiro, contemplando a cruz. 3 pontos aqui: moralismo e tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Para ele não havia
nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendia a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, nós vemos aqui o moralismo por tradição. Nós vemos aqui que Bildade acredita e defende ali o seu ponto de vista, mas está equivocado ele está equivocado porque ele não tem o conhecimento total da situação, ele está enxergando apenas com uma visão humana. Bildade não tem uma visão de Deus, uma revelação de Deus sobre a situação que Jó está vivendo. Então, ele tirou aquela conclusão ali do momento de Jó, acusando a Jó sem nenhuma prova ou sem nenhuma forma de concretizar aquilo que estava acontecendo na vida de Jó. Algo interessante. Subversão da ordem moral. Subversão. Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, já sofreu as consequências. Então, no pensamento e no ponto de vista de Bildade, Jó quebrou leis morais. E o que acontece com essas leis morais quando se é quebrada? Vem as consequências delas sobre aquele que quebra. Só que Jó não quebrou nenhuma lei moral. Então, para que viesse aquela consequência, mais ou menos o pensamento que ele faz, que Bildade tem, que Jó plantou ali e estava colhendo aquilo que ele plantou. Só que não é, na realidade, esse ponto que nós estamos vendo aqui na vida de Jó, porque Jó não cometeu pecado, Jó não cometeu erro, Jó estava ali realmente vivendo conforme a palavra de Deus diz, que andava no caminho reto do Senhor, conforme o próprio Deus ali testifica, ali falando ao próprio Satanás. Tu tem visto o meu servo Jó? Então, algo interessante o diálogo ali, a conversa do Deus Todo-Poderoso com Satanás, o acusador. Então, nós vemos que houve que a subversão da ordem moral, a quebra da ordem moral, gera consequências. Mas o que acontece? Muitas das vezes essas consequências não vêm no momento da vida, muitas das vezes acontece tanta coisa, são quebradas tantas leis morais que essas pessoas não pagam, não têm, ou seja, não pagam pelaquilo que faz aqui na terra, mas vão pagar com certeza lá no céu, vão ter as consequências eternas. Muitas das vezes as pessoas observam, dizem, fulano faz isso e aquilo, e nada acontece, a vida é abençoada e tal, e acontece aquilo, e assim vai, e a pessoa prospera. Sim, claro, prospera, sim, aqui na terra pode ser que isso aconteça, mas se falhar a justiça da terra, lá no céu não vai falhar, vai ter as consequências, vai ter punições, com toda certeza, para aquilo que nós fizermos. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Então, Deus não deixa escarnecer-se. Aleluia. Outro ponto da nossa lição é contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente. E o seu sofrimento não teria razão aparente, mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância
humana e apelar para o mediador redentor que defenderá a sua causa. É interessante, é tanto que Jó, ele no livro do próprio escrito que leva o seu nome, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará. Então é algo interessante este pensamento de Jó, essa expressão do patriarca. A confiança de Jó está no seu Redentor, está no seu ajudador, está no seu juiz verdadeiro, no Senhor, no Deus, no advogado. Então o seu pensamento está ali voltado para ele. A situação que ele vivia, as acusações que ele sofreu, mesmo ele sofrendo dos seus próprios amigos, ele confiava no seu Redentor. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará ao meu favor. Então, algo interessante é a defesa do patriarca Jó. Terceiro ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O pecado em contrastes com a majestade de Deus. Este ponto ele se divide em dois aqui, que é a grandeza de Deus e segundo onipotente, mas não ausente. Então, grandeza de Deus, o pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus. Aqui no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquelas defendidas há milênios depois pelo deísmo, ao final do século dos séculos. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Ou seja, no pensamento de Bildade, Bildade defende ali a grandeza de Deus. Nesse ponto, ele não está errado. Mas quando ele cria essa teologia que Deus criou ali o homem e abandonou, deixou lá, ou seja, Deus não ouve mais a súplica, a oração de ninguém, então ele criou um abismo entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura. Então, Deus não fez o homem para viver distante e jamais Deus se ausentou do ser humano. Se você observar no início, Deus ele agia de forma teocrática, ou seja, Deus guiava o povo de Israel. Logo após, Deus manda o seu Filho amado, Jesus. Então, Deus nunca deixou o homem sozinho, Deus nunca deixou o ser humano ausente. Logo após que Jesus vai para o céu, ele ainda diz: olha, eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Deixou quem? O Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos orientar, para gerar temor e tremor dentro de nós, para nos mostrar que nós devemos adoração a Deus, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então lá Isaías capítulo 55, verso 6, nós vamos observar o profeta Isaías falando acerca disso. Então o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida, até ao grande dia do arrebatamento, que depois do arrebatamento, aí o homem estará sozinho. Então Deus levará a sua igreja, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, vai estar agora com o Pai. Então todos aqueles que ficarem na terra vão sofrer, porque não vai ter mais a presença de Deus aqui com o ser humano. Vai haver uma distância, uma barreira. Então o homem não vai mais ter aquele temor que tinha, não vai ter mais aquela coisa assim, o tremor. Então o homem, ele não vai ter mais aquele temor, não vai mais estar temente a mais ninguém, não vai respeitar mais nada, nem a Deus, porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Então isso vai acontecer.
Então nós vemos aqui, meus queridos, que a grandeza de Deus, Deus é grande, é todo-poderoso, é o Deus único e verdadeiro, tem todo o poder que há no céu e na terra. Tudo está sobre o seu controle, sobre o seu domínio, nada escapa do seu domínio, tudo está no controle das suas mãos. Então Deus dirige da forma que Ele quer, Ele orienta, Ele capacita, Ele busca, Ele leva, então Ele faz o que Ele quer. Então Ele é Deus, é transcendente, é onipotente, é onisciente, é onipotente, é onipresente, tem todo o poder. Então Deus é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no pensamento de Bildade, ele defende a grandeza de Deus, não está errado, está certo, mas ele coloca ali o homem longe de Deus, longe, separado do Deus Todo-Poderoso. Então, algo que ele errou. Segundo, onipotente, mas não ausente. Ele nunca exaltou seu poder, a grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Algo interessante aqui também. Nós vemos aqui, Jó responde a Bildade com ironia: como ajudastes aquele que não tinha força e sustentastes o braço daquele que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de que Deus é grandioso, que é soberano em suas ações, não se deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Então, Bildade não aplica da forma que nós vemos aqui. Ele ali enfatiza ou enfoca na grandeza e na soberania de Deus. Esquece que Deus também é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Então, Deus é misericordioso. Então, muitas das vezes nós não observamos isso. Claro que Deus ama, Deus é amor. Muitas das vezes nós ouvimos, Deus é justiça também, Deus julga com rigor. Então, nada escapa do seu alcance, então, do seu vigor, aleluias, ali do seu jugo. Então, tudo que nós fizermos aqui, nós iremos pagar. E Jó, ele estava confiante em quê? No grande amor de Deus e também na sua imensa misericórdia. E isso alcançou Jó, porque Jó esperou com paciência, Jó esperou ali no Senhor, no seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará em meu favor. Então, algo interessante. Fica aí na paz do Senhor, deixo-vos essa palavra de Deus para a tua vida, para a tua família. Não esqueça, compartilhe as nossas lições, dê o seu joinha, curta e Deus irá vos abençoar grandemente. Fique na paz do Senhor.